Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós, com muito prazer, estamos chegando mais uma vez para aquele nosso encontro semanal em que a gente leva até você pessoas que têm histórias para contar. Para começo de conversa, pessoas que têm boas histórias para contar. Pessoas que viveram a vida, que vivem a vida, que constroem esse estado de Goiás, mas que por trás delas tem muita coisa que você de repente não sabe, né? Pessoas que são públicas, mas que você só vê dando entrevistas falando sobre dados técnicos, aquela coisa toda, mas não sabe que ali tem um ser humano, tem gente, tem pessoas que vivem, que têm história e muita história para contar. No programa de hoje, a gente vai receber uma pessoa que é ligada à atividade até sindical, mas que tem muito, mas muito para dizer. Uma pessoa que há muito tempo está no mercado, uma pessoa que hoje ocupa um cargo importantíssimo, que é a presidência da Federação do Comércio do Estado de Goiás, mas que já foi outras coisas, que também é, ao mesmo tempo, outros profissionais dentro de um só. Ele tem muita história para contar, já há algum tempo eu gostaria de tê-lo entrevistado e chegou o dia de saber o que é, afinal de contas, que o Marcelo Baiocchi Carneiro, presidente da FEComércio, tem para dizer para a gente. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Eu Sem dúvida nenhuma, poder estar com você aqui na sua casa, na oportunidade de bater esse papo, para mim é muito bom. Fico muito lisonjeado. Afinal de contas, estar com o ícone da comunicação, do jornalismo de Goiás, isso não é para qualquer um, não. Imagina, né? Muito obrigado, né? É gentileza sua, né? Porque da mesma forma eu posso dizer que também está ao lado de um ícone, né? do empresariado goiano, também é uma honra para mim, né? Porque o senhor representa aqui dezenas, centenas de empresários, né, que seguem a sua orientação como grande líder que o senhor é. Obrigado. Né? E eu tenho certeza que o senhor vai contar muitas boas histórias desse aspecto da Federação do Comércio, do Secov, né, do qual o senhor ainda é presidente, não é isso? Não eu fui presidente, é a minha origem sindical, por onde eu comecei minhas atividades classistas. Foi por lá? Foi por lá. Mas o senhor tem histórias muito interessantes, com certeza, daquela época para contar para ele. Aquelas que o senhor não contou na época em que eu entrevistava o senhor quando era presidente do Secov. O senhor pode contar todas hoje. Hoje pode. Hoje pode contar essas e muitas outras mais. Eu vou fazer o seguinte, um intervalo bastante rápido e a gente já volta para começar a ouvir o Marcelo Baiocchi Carneiro. O que ele tem a dizer sobre a vida. A gente volta já. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo um grande empresário aqui do estado de Goiás, que é o Marcelo Baiocchi Carneiro, ele que é, dentre outras coisas, presidente da Federação do Comércio. E acima de tudo isso, é gente, é pessoa. E interessante que nesse rápido intervalo que a gente teve aqui agora, ele falou uma frase que eu quero abrir o programa com ela. O senhor dizia que a vida antes era mais fácil. O que é que o senhor quer dizer com isso? Paulo, a gente tinha as condições de ser menos complicada a vida, vamos assim dizer, né? Eu até falei outro termo para você, que esse negócio de politicamente correto me cansa, me irrita, porque você tem que estar se policiando, né? Para não cometer toda hora um agafe que por acaso vão te interpretar. Né? No passado a gente até comentava, as novelas apareciam as pessoas fumando, bebendo, e hoje, se isso acontecer, a emissora pode ser até processada, talvez. Então a vida era mais simples, até porque a gente convivia com as pessoas de forma mais amistosa e amorosa. Hoje acaba uma distância tão grande, você tem 8 mil amigos no Instagram que de repente você convive com pouquíssimos ou nenhum deles. Então eu falo que a vida no passado, eu não sou tão velho assim, tenho 56 anos, a vida antes... Jovem de tudo. Jovem. A vida antes era mais simples, era mais fácil. O que o senhor fazia que o senhor não pode fazer hoje, por exemplo?
vamos assim dizer... Aliás, me permita uma interrupção. Como o programa pretende, né, ser bastante descontraído, bastante informal, e a gente conversar com o nosso entrevistado de uma forma também bastante informal, posso chamá-lo de você? Prefiro. Prefere? Prefiro então, mesmo. Tudo bem. O que era mais simples para você antes? O que é que você não faz hoje porque você tem medo de alguma coisa, medo de ser mal interpretado? Até medo eu não tenho, não. Eu até me posiciono e às vezes o pessoal da minha assessoria que me segura muito. O Yuri? Por exemplo, o Yuri Gondim, o Leopoldo Veiga Jardim, a turma boa que anda comigo. Hoje, por exemplo, nós nos reunimos logo cedo, eu falei, vou fazer uma declaração sobre as manifestações de 7 de setembro. Não pode fazer. Lógico que eu vou fazer, eu quero fazer. Agora, lógico que eu também não vou falar nada que possa comprometer a instituição, a entidade, mas eu entendo que a manifestação é livre, tanto favorável quanto contra. E eu não vou me manifestar para dizer o que devemos ser exatamente daquela forma. Então, as pessoas tinham mais liberdade de expressão. Sérgio Reis fez lá uma declaração dele. Que virou um inferno. Virou um inferno na vida dele. Ontem, inclusive, num programa televisivo, mostrou ele lá acamado, porque a diabetes dele estourou. A Ângela, a esposa dele, ficou doente. Doente, chorando lá na entrevista. Invadir a casa dele, fazer... Que isso? A gente não pode mais ter liberdade de expressão. Agora eu tenho que ter medo do que eu falo. Isso é muito ruim, né, Paulo? Mas assim está o Brasil, o senhor entende assim? Existe a ditadura realmente do judiciário? A ditadura do STF? Existe mesmo? Eu interpreto que várias decisões, e não falo por mim, falo por juristas renomados que têm se manifestado assim. Eu entendo que algumas decisões estão deixando de ser estritamente técnica, jurídica, constitucional e estão tendo interferência política. A exemplo disso, Paulo, você não vê um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, da Espanha, se manifestar num programa, dando entrevistas, a sessão ao vivo. Aqui no Brasil, isso é normal, é corriqueiro. Eu vejo no judiciário um poder que está ali para regular e estabelecer o equilíbrio. Quando eu recorro ao judiciário, eu sei que ele tem um homem, uma mulher, preparado para trazer o equilíbrio entre eu e a outra parte e dar a decisão que não vai agradar as duas partes, mas que é o correto. E a hora que o Ou deveria ter essas pessoas, né? Deveria ter. Então, quando as decisões deixam de ter esse condão, como invadir a casa do Sérgio Reis, pelo que ele falou, como prender um deputado pela expressão do que ele falou. Jornalista. O jornalista, aí você vai me perguntar, mas você acha que não pode prender? Eu acho que existe no judiciário um rito que não está sendo cumprido. Se eu falar algo, ou se alguém falar algo contra mim, eu não posso pedir a prisão. Eu tenho que judicialmente recorrer, pedir através de uma ação civil danos morais, através de uma ação criminal, que se assim o juiz entender que ele seja penado. Mas jamais sem um processo. E nisso envolver também o Ministério Público. Para avaliar. Coisa que não foi envolvida, né, nessas decisões do STF. Então, assim, a gente começa a viver num país onde a gente passa a ter medo, sim. Medo de expressar, medo de falar. Mesmo. Então, mas a gente não pode se acovardar. Por isso é que eu defendo a livre manifestação. Entendo que 7 de setembro é a data histórica para nós, independência do nosso país, e nós temos que ter a liberdade de dizer, sou independente, meu país me dá essa oportunidade, quero poder falar o que eu acho. Se alguém falar algo que eu não concordo, o processo era ele. Agora, enquanto ele estiver falando, que ele deixe se manifestar, porque se eu fosse mandar prender todo mundo que às vezes me contraria, eu ia ter que andar com a sentença na mão, só mandando prender as pessoas. E não é assim a vida. A gente tem as diferenças. Pois é, e onde é que vai parar essa história, hein, presidente? Porque a gente só está vendo que a situação só piora, se agrava. A cada dia que passa, as decisões, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, elas são cada vez mais radicais, são cada vez mais pesadas, vamos dizer assim, mais duras.
não é? Muito ruim o caminho que o país está tomando, né? De polarização, de divisão, de jogo de fla-flu. Isso é muito ruim, porque o que a gente vê do lado o ministro tomando essas medidas e essa postura, do outro lado tem o nosso presidente também endurecendo, né? Então, começa a ter, na realidade, dois times, duas torcidas, cada um puxando para o seu lado. É ruim, porque se nós não buscarmos a conciliação, se nós não buscarmos o acordo, se nós não buscarmos a Constituição para regir as regras desse jogo, infelizmente a gente não sabe onde isso pode parar. E isso pode ter consequências muito ruins, tanto para um lado quanto para o outro, porque quando você polariza e quando você extrema, você vai aos extremos, isso pode tomar um caminho que às vezes vai deixar muitas consequências negativas depois. Você vê que essas ações e decisões do STF estão cada vez mais sem freio? Eu vejo que... O freio que eu digo é o freio da própria Constituição, da qual eles são guardiães. Eu vejo... Ou deveriam ser. Eu entendo que o STF é o guardião da Constituição. Acima deles não temos a quem recorrer. A não ser o próprio Senado que sabatina e dá posse, ou que pode caçar. Mas eu não vejo um momento político dentro do país para frear se alguma decisão não está dentro dos parâmetros constitucionais. O que nós precisamos, então, é a liberdade dessa expressão. Então, se as pessoas que não concordam com o que está sendo tomado for para as ruas manifestar com respeito às regras, com respeito ao bem público, sou contra depredar alguma coisa, porque está depredando, nós que vamos pagar. Eu sou contra ofensas pessoais. Eu não sou a favor de manifestação, tanto a favor quanto contra. E o que vai demonstrar é o povo. A coisa mais certa é que o poder emana do povo. O povo elege, o povo coloca no Congresso, elege presidente. Então o povo tem que ter o poder mas também. Mas não elege os ministros, né? Isso, mas elege os senadores e deputados os senadores principalmente que ali aprovou o ministro. Pois e tem poder para tirar o ministro. Esses é que tem problemas, né? Muitas vezes eles aceitam as desvirtuações constitucionais porque eles têm, desculpa a expressão, telespectador, mas eles têm muitas vezes o rabo preso, né? Então eles não querem, por exemplo, aprovar um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, porque sabe que virá uma reação em contrário. Nós sabemos toda reação, aliás, é em contrário. Que infelizmente, não os nossos senadores de Goiás, porque graças a Deus nós temos dois excelentes senadores com quem eu convivo mais, o que é o Vanderlan e o Luiz do Carmo, o senador Cajuru eu não conheço para poder emitir opinião. Mas nós temos dois bons senadores que não têm esse rabo em Goiás. Mas nós temos, por exemplo, a CPI da pandemia é uma vergonha, né? Senadores como Omar Aziz, senador que tem problema com o judiciário, que tem prestar contas dos seus atos. E ali, chefiando uma CPI dessa, sou a favor da CPI, tem que trazer tudo às claras, mas deveriam ter colocado ali senadores totalmente isentos, que pudessem realmente trazer à tona se houve algo de errado para ser corrigido. Ainda há alguém isento nesse Congresso? Eu conheço os bons parlamentares. Se eu falar que não há, eu estaria sendo... estaria generalizando. Generalizando, né? E não estaria sendo justo com vários parlamentares que eu conheço. Evidentemente. Mas eu fiz uma pergunta que com certeza muita gente que está vendo o senhor nesse momento... fica querendo também saber, tem alguém ainda que presta dentro do Congresso? Salva-se alguém? E tem. Eu posso citar aqui de Goiás, que eu conheço e relaciono, o próprio Glaustin. Nós temos o deputado Zé Mário Schneider, presidente da Federação da Agricultura, o Vanderlan, Luiz do Carmo, que eu já citei. Nós temos João Campos.
Nós temos vários, às vezes a memória me foge aqui, eu vou deixar de citar algum. Francisco Júnior, um exemplar parlamentar, foi vereador, foi deputado federal, não lembro se ele passou por estadual. Então, assim, nós temos... Passou, né, o Francisco. Nós temos grandes nomes hoje lá no Congresso de Goiás. Goiás realmente está com uma safra boa de parlamentares, mas é o que eu ouço do parlamento, do Congresso Nacional. Infelizmente, você chega lá, é uma minoria que domina o Congresso. E, às vezes, o nosso bom parlamentar tenta, mas não consegue impor aquilo que é de melhor, que poderia ter sido feito no nosso país. Você tem vontade, em algum momento, de ir para as ruas, de protestar, até como cidadão, sem envolver entidades nem nada, mas tem vontade de fazer isso? Paulo, botar um verde e amarelo, pelo que eu percebi, o seu lado é o verde e amarelo, não é verde isso? Amarelo, verde e amarelo, é o lado do Brasil. Você tem vontade, né, de fazer um tipo assim de manifestação, de se insurgir mesmo? Já fez isso quando era jovem? Não só jovem, mas recente. Desculpe, todas as manifestações... Quando era jovem, não, você ainda é jovem. Mais jovem, né? Mais jovem ainda. Não fiz só quando era mais jovem, mas recente. Todas as manifestações que tiveram na época do impeachment da Dilma, eu estava em todos. E está nas minhas redes sociais, que está lá, as manifestações que eu fui com meus filhos, de amarelo, reunimos empresários, estivemos lá. Ajudamos na mobilização, nas despesas, porque isso não faz de graça. A gente mobilizou pelo bem do país. Aí se me perguntar o que você queria em troca, nada. O que o empresário busca nesse país é um ambiente saudável de negócio. Nós não queremos do governo nada. O que a gente quer do governo é que não atrapalhe. O governo ajuda muito quando ele não atrapalha. E é isso, é um ambiente bom de negócio. O que o governo pode trazer para nós e o que a gente constantemente tem discutido com o governo do Estado, através do governador Ronaldo Caiado, com as prefeituras, em especial com Goiânia e Aparecida, é que prepare uma legislação que seja atrativa para o empresário investir seu recurso aqui, onde facilita a abertura da empresa, onde facilita as questões de vigilância sanitária, de incomodidade, que traga incentivo, não no aspecto tributos apenas, que é importante um Pro-Goiás que foi aprovado recentemente, mas é importante que você traga incentivos para demonstrar àquele empresário que ele é bem-vindo no nosso estado. E é isso que nós esperamos. Então, eu participei e participo e participarei de toda manifestação a favor do Brasil. Você disse agora há pouco aí sobre o clima de Fla-Flu, né, que se estabeleceu. Isso. Ou seja, um lado contra o outro e ninguém abre mão, ninguém arreda pé, aquela coisa radical de parte a parte. E aí eu pergunto, né, o fato de você assumir claramente, né, o seu lado, ou seja, Bolsonaro, é isso? Não, Brasil. Brasil? Brasil. Deixa eu até explicar direito. Então vamos lá. Eu votei no Bolsonaro no primeiro turno, votei no segundo, votarei no Bolsonaro na próxima eleição, mas isso não quer dizer que eu sou bolsonarista. Isso quer dizer que eu procuro o melhor para o Brasil. Se houver uma terceira via viável de um nome, no nome, eu vou até citar um nome aqui que a gente fala muito no nosso meio, como o ministro de Tarcísio, como a ministra Tereza Cristina, do transporte, Tereza Cristina na agricultura. Se nós tivermos candidatos como esse, uma terceira via viável, é o meu candidato. Agora, o que eu não admito e que eu não dou conta é de pensar em voltar a ser governado pelo Lula. O Brasil não dá conta de ter outro governo com aquelas pessoas que vêm com um único objetivo, perpetuar e tirar o máximo que puder do Estado. Pois, mas essa declaração sua não pode levar a uma outra radicalização, ou seja, quem está assistindo você agora, não pode dizer o seguinte, FEComércio é dirigida por um cara que é anti-Lula. Se é anti-Lula e eu sou Lula, eu sou contra ele. Então, quer dizer, você não tem receio dessas coisas? Não tenho, até porque meu segundo vice-presidente é o Ademildo, que é petista, meu grande amigo. E ele sabe a minha posição, eu conheço e respeito a dele. O que nós precisamos é respeitar o próximo. Eu posso ser anti-Lula, eu posso buscar uma terceira via. Minha vontade é que nas próximas eleições a gente tenha uma terceira via por esse país, mas não tenha uma terceira via viável, e eu acho que não vai ter. Está polarizando muito Lula e Bolsonaro. Acredito muito que os dois vão para o segundo turno.
E eu vou ter que me posicionar, e eu vou posicionar ao lado daquilo que eu acho melhor para o país, que é Bolsonaro. Tá. E como é que ficam esses outros lados, que ainda que eles não se configurem como uma terceira via, mas que podem influenciar? Quer dizer, existem partidos satélites, por exemplo, do PT, como o PSOL, por exemplo, é um deles, né, o PCdoB e outros, né? Quer dizer, a união desses partidos de esquerda não pode inviabilizar uma reeleição de Bolsonaro? Pode, estão tentando, né? O Bolsonaro... Inclusive, me permite aqui, citando outros partidos também, como o próprio PSDB, né? Que está juntos. Né? Também, o PSDB já declarou que não, entre Lula e Bolsonaro, não o PSDB, me perdoe. O Fernando Henrique Cardoso declarou que entre Lula e Bolsonaro ele vai ficar com... Ele é Lula. Isso. E isso nunca escondeu de ninguém. É claro que o Fernando Henrique Cardoso sempre foi mais à esquerda como Lula. E é um partido socialista, né? Partido da social-democracia cristã. Mas nem todos... Aliás, Partido da social-democracia brasileira, brasileira. PSDB. Mas nem todos dentro do PSDB são Lula. Muitos amigos meus dentro do partido estão igual a mim, torcendo para ter uma terceira via viável. Não tendo, nós, por exclusão, iremos votar no Bolsonaro, porque nós precisamos que o Brasil continue se desintoxicando da esquerda. A esquerda tomou o poder há muitos anos e por muito tempo, e o país está totalmente contaminado, está infiltrado. A gente precisa fazer essa mudança. Sabe por quê, Paulo? A alternância do poder é muito positiva. Toda vez que há alternância do poder, há cabeças novas, quem entra com muito objetivo de fazer mudanças melhores. A gente acompanha isso quando há alternância de poder. A alternância de poder é salutar. Agora, eu me considero um conservador de centro. Não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou mais de centro. Tem muitos amigos que têm até militância à esquerda. Mas eu sempre procuro aquilo que é mais equilibrado. Acho que... Mas o centro hoje não virou exatamente um sinônimo de grande coisa, né? Péssimo exemplo, porque o centrão... Lá no Congresso tem um centrão, né? Que é aquele fiel da balança que vai no toma lá da cá. Eu não estou no mesmo hall do centrão. Eu estou mais no centro do equilíbrio. Mas se eu tiver que me posicionar, eu posicionarei mais aqueles que estiver a centro-direita. Não tenho condições com os candidatos hoje apresentados da esquerda de me posicionar a centro-esquerda. Sabe um candidato que eu acho que para o Brasil seria muito bom? Sim. Curtíssimo espaço de tempo, deu um show de administração? Michel Temer. Acho que seria um belo presidente da República, um estadista, um aristocrata no sentido de saber fazer a gestão e postura de um presidente democrático. É um cara um candidato, né? Desculpa a expressão cara, né? Que a gente está tão à vontade aqui que eu já esqueci que usei o nome. Então, é um candidato que eu me simpatizaria por ele. O senhor já foi eleitor do MDB? Já. É? Eu já fui fiscal de campanha do MDB. Do MDB? Quando eu tinha 18, 19 anos, o Emir César Maior, meu tio, era filiado ao grande MDB. Amigo, de um abraço para ele, por favor. Darei. Grande tio, um amigo que eu tenho. E ele sempre me convocava nas eleições para atuar como fiscal, para ajudá-lo, porque ele participava das campanhas, né, do Daniel Antônio, quando o Daniel ganhou pelo PMDB, campanha do próprio governador Iris Rezende. Então, assim, já atuei no MDB. Não politicamente, mas já participei ajudando como fiscal. E já votei no MDB. E eu tenho amigo de todas as cores partidárias. A hora que eu falo assim do PT, a hora que eu falo do Lula, eu não falo do PT. Porque dentro do Partido dos Trabalhadores tem grandes nomes. Eu tenho um grande amigo dentro do PT, Rubens Ottoni. Admiro o deputado, esqueci de citar ele como deputado federal. Um homem íntegro, um homem que está acima da média dentro do parlamento. Gosto demais do Rubens Ottoni. Ainda tem uma coisa engraçada. Posso contar um fato histórico engraçado? Por favor. Ele, candidato a federal, eu encontrei com o Sebastião Ferreira Leite, o Juruna, meu amigo de faculdade, nos formamos juntos praticamente, um semestre de diferença. Aí ele falou, você precisa comprar uma rifa para ajudar o Rubens Ottoni. E me pôs os números na mão, eram as cartelas, né? Aí eu peguei e falei, não, vou comprar 3 números para ajudar. Peguei os números, peguei o 13. Falei, toma.
Falei, não, o 13 é meu. Eu falei, não, o 13 é meu, eu vou comprar com 13. E com 13 eu fui sorteado num carro e ganhei. É mesmo? Aí, então tem esses fatos. Então, assim, eu não sou um radical. Coincidência ou Coincidência, eu sorteio pela Loteria Federal. Ah, tá. Sorteio pela Loteria Federal, seria os 2 últimos números, ou 3, não lembro, do prêmio da Loteria Federal. E deu 13 e eu tinha o 13. Que carro era esse? Era um Você Gol. lembra? Um Gol? Eu recebi lá na concessionária Volkswagen em Anápolis. 0. Ganhei um Gol 0. Foi bom que minha esposa estava a pé e passou a andar de carro. Golzinho do PT. O PT fez gol. Então eu tenho amigo de todos os lados. Agora me diz uma coisa, se a coisa radicalizar para valer, como a gente está vendo que pode vir a radicalizar, não estou desejando isso, por favor não entendam isso, mas de parte a parte existem ameaças, né? Quer dizer, existem ameaças veladas, ameaças claras, mas, por exemplo, o STF tem dado claras demonstrações de que vai tomar todas as decisões necessárias para segurar as rédeas desse poder que ele julga ter dentro do Brasil. Assim como Bolsonaro também está tentando usar as armas que ele tem. E uma das armas que Bolsonaro teria, e não se sabe se tem ou não, e eu quero te ouvir sobre isso, ele tem ou não tem as Forças Armadas na mão. As Forças Armadas podem fazer uma intervenção nesse país, podem fechar o STF, podem fazer alguma coisa nesse sentido? Paulo, se você for à Constituição, você vai ver que pode. Mas só poder, neste momento, não é condição única. O que a gente tem que perguntar também é se o ambiente é propício para isso. Eu não vejo um ambiente para as Forças Armadas tomar qualquer medida radical de intervenção, seja no Poder Judiciário, seja no Legislativo ou em qualquer outro ambiente. Não vejo que as Forças Armadas fariam isso neste momento. Mas nós também não podemos deixar de entender que as Forças Armadas estão ali para manter a ordem. Por isso que eu julgo muito importante que toda manifestação seja precedida de ordem, seja precedida de controle. Pelo menos as que eu participei, as que eu quero participar quando necessário, é sempre dentro da maior ordem necessária, sem trazer nenhum incômodo e muito menos prejuízo para ninguém. O país não tem clima para se pensar nisso hoje. Não acredito nisso. Não acredita? Não, acredito que democraticamente nós vamos achar saída. Porque, usar um termo goiano, né? O risco que corre o pau, corre o machado. Então, com certeza, as partes que estão antagônicas nesse momento sabem que as duas estão correndo risco. Que o ideal é um diálogo e uma solução. Mas pode ter uma terceira parte aí nessa história, né? Aí eu já incluo o general Mourão. O senhor acha que o Mourão realmente é fiel a Bolsonaro? Eu entendo que, por ser general... Que é o vice, né? O vice-presidente. É o vice-presidente. Por ser general, por ter uma formação muito rígida em princípios e hierarquia, ele respeita o comando do presidente enquanto presidente que está superior a ele. Isso na hierarquia ele entende muito, jamais se insurgirá contra o presidente. Pela formação dele, não acredito. Mas o general Mourão, ele talvez, com certeza, seja o elo de equilíbrio entre às vezes os rompantes do presidente e a própria Forças Armadas, né? É o general Mourão e outros generais que estão compondo ali o governo, que fazem essa ponte de equilíbrio. E neste momento o que nós mais precisamos é justamente isso. Nós precisamos entender que o executivo, né, tem o seu limite, como o judiciário tem, como o legislativo tem. O dia que esses três poderes, cada um dentro dos seus limites, fizerem o seu trabalho, a gente passa a deixar de ter os problemas que nós vivemos hoje. Mas não estão tendo, né? O fato, por exemplo, recente, né, de o próprio judiciário, o próprio STF, ter cancelado aquela reunião que haveria entre os presidentes de poderes, no sentido de buscar um entendimento, quer dizer, partiu do judiciário, partiu do STF, a decisão de cancelar a reunião. Quer dizer, aí mostra que eles não estão pensando na tripartição do poder, dos poderes, né? Quer dizer, eles agiram de forma
como se diz na justiça, de forma monocrática, né? Quer dizer, a decisão é essa e ponto final. Esse é um fato. Outro fato do STF determinar que o Senado abrisse CPI é um poder judiciário interferindo no legislativo. É o legislativo abrir o CPI e querer trazer o presidente da República para o centro da CPI apenas por questões políticas. Isso é só eleitoral. E aí a gente vai vendo o próprio presidente da República protocolando o pedido de impeachment de um ministro do STF. Então, a gente vê que os poderes estão degladiando entre si e interferindo um na área do outro. O que precisa aí é um bom senso nessa hora de cada um cuidar da sua área e deixar com que o país ande. Sabe o que nós precisamos, Paulo? É oportunidade de trabalho. Esse país é muito rico. Esse país é muito saudável economicamente. O que tem atrapalhado, infelizmente, a todos nós, os trabalhadores, de uma forma geral, é o fato de que o Brasil entra em crise uma após outra. A gente não consegue sair de crise. É verdade. É verdade, né? O momento é de muito equilíbrio, né? E o que a gente buscou fazer aqui agora, nesse primeiro bloco, dessa nossa entrevista com o presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi Carneiro, foi ver um pouco, né? Acabou que a gente levou o assunto para o lado da política, né? Aliás, o senhor próprio levou quando eu perguntei o que era melhor antes. Aí o senhor acabou puxando o assunto e a gente ouviu o seu pensamento, o que foi muito bom, né? Porque o senhor é um dirigente classista, né? O senhor representa muitos e muitos e muitos empresários. Cerca de quantos total? Hoje são 33 sindicatos, mais de 120 mil empresas em Goiás. 120 mil empresários, portanto, representados aqui pelo senhor. O senhor considera que o senhor tenha falado por eles ou falou pelo senhor? Não, falei por mim. Falei Pelo por mim, senhor. até por falar pela federação e por todos, eu precisaria levar para uma reunião colegiada do nosso conselho e ter a referendo deles para poder estar falando. Exato. E eu fiz questão de perguntar exatamente para não deixar dúvida, né, para o nosso telespectador, de que é uma posição do Marcelo Baiocchi Carneiro, né, que eu imagino que deva ser referendada também por boa parte desses empresários. Com certeza, com certeza a grande maioria tem o mesmo pensamento. Tá bem. Vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo, em seguida a gente volta porque eu quero ouvir do senhor quem é o senhor. Tá bem? Opa. A gente volta rapidinho. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo um líder classista. Está aqui Marcelo Baiocchi Carneiro, ele que é presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás. Primeiro bloco. Foi bastante quente, né? Falamos sobre política, o senhor manifestou a sua opinião livremente, apesar de que nos tempos de hoje isso não é normal, né? Não é normal, mas eu achei muito legal o seu posicionamento, você não tem receio, né, de se manifestar. Mas eu quero saber agora um pouco mais sobre o Marcelo Baiocchi Carneiro, né? Primeiro o Baiocchi, o Carneiro, essas famílias tão tradicionais aqui em Goiás, às quais o senhor pertence, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Qual que é a sua ascendência? Onde é que o Marcelo nasceu? Eu nasci em Goiânia, sou goianiense. Em Goiânia? Nunca morei fora. É mesmo? Só dormi fora de Goiânia ou de Goiás a viagem, passeio. Também não estudou fora, estudou sempre Nunca aqui? estudei fora, 56 anos O senhor é morando formado em? Direito. Direito. Pela PUC. Tá bem. E eu o chamei de senhor, vamos lembrar, né? Você. No bloco anterior a gente combinou que eu posso tratá-lo por você, até pela liberdade, pela amizade. liberdade, pela amizade e também pelo caráter de descontração, né? Que é próprio do programa. Embora o primeiro bloco não tenha tido muita descontração, mas, enfim, a intenção é essa. Agora me explica o seguinte, de onde vem o Baiocchi, de onde vem o Carneiro? Tem umas histórias interessantes sobre isso. Tem, o Carneiro, principalmente. Carneiro, minha origem é sírio-libanesa. Meu avô, Miguel Hanam, veio do Líbano para trabalhar aqui no Brasil. Desculpe, mas a pronúncia que o senhor falou... Ganã. Ganã. Eu falei Hanam, mas é Ganã. É Ganã. Escreve Ganã. Que todo mundo aqui conhece como Ganã, né? Ganã. Se lembra do Mário Do Ganã. Mário, isso. Primo do meu pai veio da mesma região do Líbano. E meu avô, quando chegou no Brasil, ele brasileirou para Carneiro. Então, Miguel Carneiro veio pela estrada de ferro fazendo mascate, né? E parou aqui em Goiânia. E minha avó... Desculpe, mas também é porque era um hábito
na época, né, para os libaneses, assim como era para os judeus também. Abrasileirar o nome quando entrava no país. Então usava muito o nome de animal e árvore. Passarinho, usou carneiro, outros sobrenomes que têm essa mesma origem judaica ou árabe. Então o Ganã ou Hanan Hanam, acabou virando carneiro. E parte da minha avó eu sou Elou, de Masta Helo. Minha avó é de lá, ela veio com 15 anos pra cá, com uma semana casou com meu avô, veio já pra casar. Já veio prometida. Então, sem saber nem com quem era. Nem sabia quem era. Chegou aqui que conheceu o noivo, com uma semana casou. É você, tudo bem, então, semana que vem a gente casa. Vamos casar. Onde tiveram 9 filhos. Dentre esses filhos, um comunicador como você, o Coronel Popota, irmão do meu pai. Irmão do seu pai? Irmão do meu pai, Coronel Popota. Que legal. Doutor Omar Carneiro, cardiologista. Omar Carneiro, grande cardiologista. Meu pai, Sérgio Carneiro, é odontologista de formação, mas empresário, junto com meu tio Miguel Carneiro, Camel Carneiro. Outros irmãos também, o Ivan, o Almir, minhas 2 tias minhas que faleceram ainda jovens, Mirinha e a tia Johan. Jihan, que falava, né? Johan. E meu pai e meus tios foram empresários aqui em Goiás, começaram junto com os meus tios Baioc, trouxeram a primeira caderneta de poupança para Goiás, que foi a Inca. Né? BNH. Ali na Avenida Goiás, né? Avenida Goiás. Fizeram o primeiro Coab, né? A Coab era uma cooperativa privada, não era pública como é hoje. Então eles construíram o Bairro Feliz, construíram Vila Redenção, Conjunto Iara e outros empreendimentos também. E do lado do minha mãe, o Baioc, meu bisavô veio da Itália, recebeu uma carta do irmão que já tinha vindo para a América. Vem para a América, que é bom, tem terras boas e tal, e lá na Depressão eles vieram para o Brasil, vieram para a América. E ele pegou o primeiro navio para a América com 6 filhos, só que ele veio para a América do Sul e o irmão estava na América do Norte. Nunca se encontraram. O irmão não explicou direito, né? Não. Ele pegou o navio que parou no Porto Santos, de Ribeirão Preto. Tiveram mais 2 filhos aqui no Brasil, um deles é meu avô, Colombo Baioc. E aí Colombo Baioc, outra pessoa também. O seu Bimbino, conhecidíssima. Que era professor da Escola Técnica Federal de alfaiataria. Alfaiate, na cidade de Goiás. Eles foram, o Pila de Baioc, o irmão dele mais velho, foi para a cidade de Goiás 3 meses num lombo de burro, perdeu uma filha na viagem. E depois trouxe a maioria dos irmãos, quase todos os irmãos vieram para a cidade de Goiás. Com a mudança da capital, vieram para Goiânia. Aí é a minha origem, vamos dizer assim, dos meus antepassados, né? Ascendentes, que deu origem à nossa família. Né? Meire Baioc. Minha tia, irmã da minha mãe. Minha mãe é Isabel Baioc. Irmã da Meire, irmã do Colombo Baioc, que foram sócios, tio César Baioc, Emir Baioc, Emir César. É o único irmão vivo ainda, é Emir César, Isabel e a tia Meire. A tia Meire é viva ainda também. Que legal. Mande um abraço para a tia Meire. Mando. Gosto muito dela também. Aliás, gosto de todos aí que o senhor falou. Você falou. Mas agora, você falou de uma pessoa aí que para mim foi muito emblemática, que foi o Coronel Popota. O Coronel Popota, para quem eventualmente não se lembra, né, não é daquelas gerações antigas, na década de 70, de 60, 70, ele tinha um programa na TV em Anguera que se chamava República Livre do Cerradão. Ele era o Chacrinha aqui de Goiás. Exato. Né? Ele distribuía bacalhau também. E você usou o nome certo, é Coronel Hipopota. Tem gente que fala hipopótamo, não, é Hipopota. Hipopota. Era o apelido. E ele distribuía, né, comida, distribuía aquela coisa, brincava com a turma, ele era também bem gordinho, né? Bem obeso. Bem obeso, assim como o Chacrinha também era. E ele tinha um programa em que ele apresentava principalmente duplas sertanejas, música sertaneja e tal, e fazia um baita do sucesso. Eu me lembro bem, esse programa era apresentado no sábado às 16 horas. Isso. E eu trabalhava na Anhanguera, quando eu vim para cá em 75, eu tinha que esperar acabar o programa dele, o pessoal sair de lá, porque todo mundo vinha e trazia um presentinho para ele, né? Um trazia uma galinha, outro trazia É verdade. alguma coisa assim.
E até que desocupasse o estúdio para eu poder fazer o jornal, né, demorava horas, né, porque as pessoas adoravam o Coronel Hipopótamo. E não queria sair, né? Elas não saíam do estúdio. Porque o estúdio era com pessoas presentes, né? Tinha um auditório lá das pessoas para participar. Era uma arquibancada. Arquibancada. Eu fui em alguns programas dele. Foi? Quando menino ainda, 10 anos. Era uma arquibancada de madeira, né? Daquelas bem rústicas, vamos dizer assim, né, em que as pessoas ficavam sentadas ali recebendo, aplaudindo, né, os artistas que ali se apresentavam. E infelizmente o Coronel Hipopótamo se foi de uma maneira muito estranha, né? Foi atropelado por uma bicicleta na feira do Setor Sul, ele desceu do carro, a bicicleta pegou ele caiu de cabeça, teve um corte, foi para o Hospital Santa Helena, suturou. Aí ele falou pro meu pai: Sérgio, eu tô tonto, não tô bem. Aí levaram ele para dentro, de lá levaram para o neurológico, mas com 170 quilos, muito pesado, ele deitou, mas ele era um homem de 1,90 m, ele deitou, aí vieram as complicações, né? Então ele não suportou, não morreu da queda, acabou morrendo em virtude do peso e ter ido para uma UTI e acabou complicando. Mas foi uma bicicleta que atropelou ele. Uma bicicleta, imagina. Mas é um homem grande, né? Era um homem grande e, como dizem, né, a queda acaba sendo mais impactante, né? E, infelizmente, a gente perdeu o Coronel Hipopótamo. Eu me lembro bem da comoção que foi naquela época, né? As pessoas que adoravam o Coronel Hipopótamo, os colegas, eu, inclusive, fui colega dele, né, na TV Anhanguera, tive o prazer e a honra de trabalhar com ele, assim como trabalhei com Magda Santos também, que foi outro ícone, né, da TV Anhanguera, e que tinha um programa chamado Mundo das Crianças. E ela também nos deixou estar lá em cima junto com as crianças que ela tanto adorava aqui na Terra, né? Uma delas é o Christy e Ralph, né? Uma delas é o Christy e outra é o Ralph, né? Que foram lançados pelo programa dela. O Zezé e o Zazá tocaram também na República Livre. Zezé e Zazá. Zezé quando fazia dupla com Zazá. É verdade. Então, a sua família tem muitas histórias. Que história você pretende deixar nessa genealogia toda? Paulo, ontem, domingo, eu tomava café com minha mãe, porque todo sábado ou domingo eu vou para casa dela às 9 horas, fico lá até meio-dia, até a hora do almoço, conversando com ela, batendo papo. Ela cobrando de mim que eu trabalho muito. Falo: mãe, a gente tem que deixar um legado, né? O que eu faço tem por objetivo deixar uma história boa. Eu não entro nas entidades onde eu participo com nenhum outro objetivo a não ser fazer bem aquilo que nós nos propusemos. Porque minha atividade empresarial é totalmente distinta da minha atividade classista. Eu, graças a Deus, eu até brinco que Deus me deu muito mais que um dia eu imaginava ter. Então eu não preciso estar em entidade para poder ganhar dinheiro. A entidade é para a gente fazer o legado. Então, da minha parte, o que eu quero deixar é uma Federação do Comércio mais presente e representativa, um Sesc-Senac cada vez mais pronto para servir o comerciário e a população de uma forma geral, uma atividade classista que, ao final, eu possa ter a tranquilidade que eu fiz o meu melhor e deixei uma história marcada do trabalho que eu e os meus companheiros que fazem comigo pudemos fazer. Que legal, isso é um legado bastante interessante, né? Mas se a gente parar e virar as páginas, buscar lá atrás, né? É tanta coisa que você já fez, né? Já foi presidente do Secov, eu me lembro de começar a entrevistá-lo quando você era presidente do Secov, eu ainda fazia o Jornal do Meio-Dia. E ao vivo, hein? E ao vivo, e você era, né? Novinho, jovem. Como a gente costuma dizer, era freguês constante, né? Freguês constante. Até porque qualquer reclamação referente a condomínios, essas coisas... E eu tinha que falar e ainda dar conta de responder, né? Falar bem do mercado imobiliário. Porque hoje está muito mais profissional, hoje o mercado está muito bom. Você continua com a sua imobiliária? Tenho minha atividade imobiliária há mais de 30 anos, eu tenho minha empresa. Minha atividade imobiliária, eu trabalho com loteamentos, parcelamento de solo, eu vendo os loteamentos que eu faço. Tem a área de locação, tem a área de administração. E ainda, no decorrer desses anos, eu acabei assumindo as outras atividades. Hoje eu tenho uma indústria de cosmética também, que é a France Pharma aqui em Aparecida. Gero lá... Produz o quê? A gente produz produtos na área de cosmética, hidratante, repelente, protetor solar,
nós temos AGE, nós temos uma linha de mais de 120 itens. A gente chama de SKU, que é a variação dos itens. Tem também, como é que se chamava antigamente, pó de arroz? Não, pó de arroz não estamos lá ainda não. Eu ia contar uma história interessante. Que se começar a vender muito, a gente fabrica. A Magda Santos me contava, porque ela supervisionava a área artística da TV Anguera e também a parte de camarim, essas coisas todas. Então ela me contou uma história que eu, um menino novo, eu tinha 22, 23 anos, não sabia nada e continuo sem saber até hoje, mas ela me contando a história do tal do pó de arroz, que vem de tipo calcário, vem de pedras, que é um extrato de pedras, é um pozinho de pedras. Eu não sabia disso, falei, mas com pedra? Eu falei, mas a mulher tem umas coisas engraçadas, ela fica mais bonita ainda com um pó de pedra. Que história é? Como é que ela consegue fazer isso? Mas a mulher hoje usa muita base no rosto mesmo. Muitas mulheres usam até para proteção, porque essas bases hoje vêm com protetor solar. Você fabrica? Eu fabrico o protetor solar para face. O Brisa fez, ele não tem cor de base, Porque as mulheres hoje eu gosto de usar o protetor já com base, já com cor. Tanto que nós já estamos desenvolvendo. Daqui uns dias eu vou ter um protetor solar com base, já para usar um produto só. Legal, esses produtos estão disponíveis no mercado aqui em Goiás, isso? No Brasil? Hoje a gente está na maioria dos supermercados das redes aqui em Goiás, maioria. A gente tem parceria e está com os nossos produtos lá. A gente está também numa rede grande de farmácia, Drogarias Pacheco, São Paulo. É uma rede grande que a gente atende. E estamos na maioria dos comércios também menores no interior de Goiás, porque como a gente é goiano, a gente tem uma presença muito forte no comércio aqui em Goiás, a gente faz questão disso. E no Nordeste a gente vende. Trabalho árduo, não é fácil não. Nordeste é sempre um bom mercado, Como é que é a marca do produto? A indústria é France Pharma. Aí a gente tem... France Pharma. Sim. E aí a gente tem a variação das linhas, Linha Vidália, linha... Tá na hora, linha Mop Tá na hora? Tá na hora. É uma linha de shampoo para criança. Essa é interessante. Tá na hora de tomar banho. Criança, a mãe não fala, tá na hora, menino, tomar banho, então ele vai pro shampoo nosso já. Você falou muito isso, por exemplo. Quantos filhos você tem? Eu me casei em 90, tive o primeiro filho em 95, a segunda filha em 2002, fiquei viúvo em 2017. Me casei novamente em 2020. Ué, há pouco tempo. 10/10 de 2020. Eu brinco que eu estou de lua de mel ainda, não tenho nenhum ano de casado. Então, hoje eu tenho essa família constituída. Depois de 3 anos e meio viúva, eu decidi casar de novo. Cheguei à conclusão, Paulo, que é ruim demais ficar sozinho. Eu prefiro ter alguém perto de mim, uma companheira. Até porque eu trabalho muito, mas sou muito caseiro. No horário que eu, principalmente noturno, final de semana, esses horários eu sempre estou em casa. Eu gosto de ficar na Em casa e na fazenda? Fazenda também. Você tem uma fazenda também? Tem uma fazenda para... Estava achando que eu estava muito sem o que fazer, Falei, vamos arrumar uma fazenda para me dar trabalho. Cuidar de uns boizinhos ali. O Yuri Rincon Godinho, que é um grande jornalista, obrigado por ter vindo aqui acompanhando o presidente, Yuri. E ele dizia, quando vocês chegaram aqui, que o senhor tem 100 mil cabeças. Aí eu brinquei com ele que se eu tivesse, eu não estava em Goiás, não. Eu estava passeando em algum lugar. De jeito nenhum. A minha fazenda é aqui próximo, 140 quilômetros, então eu vou de manhã, volto à tarde. Mas lá eu tenho um gado mais para divertir e aprender. Eu estou aprendendo. Porque eu comecei há 1 ano e meio na atividade do agronegócio, até porque foi oportunidade, Uma fazenda familiar, que era do meu tio Emir César, há 30 anos. E ele queria que ficasse na família. Eu acabei adquirindo um preço acessível e estou fazendo a fazenda, arrumando, já tenho um gado. Estou aprendendo. Hoje eu posso dizer que do agronegócio, na área da pecuária, que é a vocação nossa, eu conheço nem 5%. Dizem que o senhor é aberto a desafios, E está aí a sua história para provar isso, Quer dizer, tantos empreendimentos de sucesso, tantos cargos de sucesso, que o senhor ocupa, que você ocupa. E eu quero saber agora o seguinte, está de olho na Assembleia Legislativa, está de olho na Câmara dos Deputados em Brasília, passa pela sua cabeça?
Se eu entendi a sua pergunta, estou de olho no sentido que a gente Quer precisa. ser candidato? A gente precisa estar atento às atividades do Legislativo. Quer ser deputado? Não. Quer ser prefeito? Eu quer até, ser eu alguma até coisa falo nessa assim área? a atividade da Federação do Comércio, Paulo, Federação do Comércio, ela é uma atividade essencialmente política. Por que política? 80% das nossas ações passa dentro do meio político, ou é no executivo ou no legislativo, principalmente. Então a gente precisa estar negociando com os deputados, projetos de lei que estão lá, para que não traga um ambiente ruim de negócio para nós, como eu já disse. A gente tem que negociar com o executivo, a gente precisa ir num secretário, pedir uma melhora numa área, na outra. Então a gente tem muita atuação política e às vezes confunde eu estar atuando politicamente. Então pode parecer que eu quero ser candidato. No momento não. Eu até não gosto de usar a palavra nunca, né? Porque a palavra nunca é tão difícil. Nunca, eu não diria. Mas o meu momento agora é Federação do Comércio. Já tenho abaixo assinado com apoio de 29 dos 33 sindicatos. Vou para a reeleição em maio. Mais 4 anos de federação. Aí, ao final desse mandato, quem sabe, se houver uma vontade minha política, para a política partidária, eu irei. Mas eu acho a política partidária muito difícil demais. Você abre sua vida pessoal. Posso dar uma dica? Usar o shampoo tá na hora, aí vem aquele estalozinho, Marcelo, tá na hora, meu amigo. Vai ser deputado, vai ser outra coisa. Porque capacidade o senhor tem, talento. Obrigado, Paulo. O senhor tem demais. Mas nesse momento eu posso te garantir, não é meu momento. Quem sabe mais à frente. Agora não. Eu preciso terminar o trabalho que nós iniciamos. Quem sabe daqui 4 anos, né? Guarda o shampoozinho, né? Guarda uns dias. Está na hora. Aí o senhor se lembra disso que a gente conversou. Marcelo Baiocchi Carneiro, presidente da Federação do Comércio, um empresário de grande sucesso aqui em Goiás, né? E no Brasil até, porque o senhor também explora outros estados, o senhor vende para outros estados. Né? Foi um prazer muito grande te ver, te rever, fazia tempo que a gente não se via. Né? E fico feliz em ver esse sucesso todo que você tem alcançado ao longo de toda a sua vida. Leve um abraço para toda a sua família e muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer tê-lo aqui em casa. Eu que agradeço, Paulo, de poder ser recebido por você na sua casa. Normalmente a gente só abre a porta da nossa casa para as pessoas que a gente gosta. É verdade. Então, quero agradecer muito o convite, ter esse papo legal. E quando a gente estava antes de gravar, eu te falei, fique à vontade com as perguntas. Eu tenho liberdade de responder tudo. E o senhor respondeu. Não tenho dificuldade de me posicionar. E até sou pouco político nesse aspecto, né? Porque eu não fico em cima do muro, eu normalmente tenho lado. Cuidadoso demais, né? O tal do politicamente correto, né? Isso é cansativo. Que é um terrível, né? Terror demais. Incomoda. Marcelo, mas foi bom estar aqui com você. Obrigado por tudo. Um abraço para o Yuri mais uma vez. O Yuri, obrigado. O Yuri que intermediou essa entrevista. O Yuri, que é diretor de comunicação da Federação do Comércio. Né, e pertence a uma família também que eu gosto demais. Dona Estela, leva um beijo para ela, para os meninos, tá? E nosso saudoso Javier, né, com quem eu também tive orgulho de trabalhar. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado a você, telespectador. Tenho certeza que você gostou de conhecer um pouco mais sobre o Marcelo Baiocchi Carneiro. E quando você tiver a oportunidade de vê-lo em alguma entrevista, você vai se lembrar de muita coisa que ele falou aqui no nosso programa. Um grande abraço a todos. A gente volta semana que vem. Até lá.